Fala gurizada, Matheus na área, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as impressoras SLA, que são essas daqui, as impressoras de resina. Então fica comigo até o final do vídeo para entender tudo sobre esse processo incrível da impressão 3D. Antes de mais nada, então, o que são as impressoras SLA? Ela é uma impressora onde o processo dela trabalha com resina. Você já deve ter escutado falar. O que domina o mercado são as impressoras FDM de filamento, mas nós temos cada vez mais crescendo as impressoras SLA, que são de resina. A resina, ela é um material fotossensível, então ela trabalha com a luz, que é o que acontece aqui na impressora. Existe um tanque onde essa resina é depositada, e embaixo desse tanque passa um raio de luz. Então, a fusão da resina com essa luz acaba solidificando as peças. O processo é muito semelhante à impressora FDM, as camadas elas vão subindo e a impressora vai solidificando cada uma das camadas. Um exemplo prático, você pode imaginar uma impressora de papel, onde ela tem um cabeçote, onde ela imprime tudo que está no caminho. Ela vai passando para o papel tudo que está no caminho. Na impressora SLA, o processo é muito semelhante. Ela imprime tudo que está no caminho, independente de quantas peças estão na mesa de impressão. Aqui nós temos uma, perceba que essa já está um pouco usada ao longo do tempo. Essa é uma cápsula onde a gente deixa para que as luzes não venham para fora, até para não danificar quem está usando, né? Porque é uma luz UV. Então ela acaba protegendo tanto a gente como a própria resina que está dentro do tanque, porque como ela solidifica com a luz, qualquer meio de luz acaba influenciando na hora de imprimir. Então essa cápsula serve para isso. Perceba que a base dela, aqui eu deixei ela desmontada, mas essa é uma base um pouco menor em comparação a impressoras FDM, né? Deixa eu botar mais para cá. Esse é o tanque, que a gente já falou. Esse cara aqui. Até esse cara aqui se chama um filtro, que é o filtro que acaba separando a resina da própria parte onde ela vai solidificar, onde solta a luz. A luz ela vem desta parte aqui, ó. Então esse tanque tem que estar muito bem limpo, tem que estar sem nenhum furinho, porque senão a resina pode passar por baixo e acabar solidificando na máquina. E isso acaba que pode danificar a máquina com o tempo. Então tem que tomar muita atenção para deixar sempre esse filme, é um filme VAT que a gente chama, limpo, sempre inteirinho, sempre legal. A base ela sai, então ela é uma área menor, né? É um dos contras da impressão de resina, a base dela geralmente é bem menor, só que a vantagem é essa, que a gente já falou, que ela imprime tudo que está no caminho. Ela vai levar ao mesmo tempo para imprimir uma peça, 5 peças ou 10 peças, por exemplo. Diferente da impressora FDM, a impressora SLA ela imprime de baixo para cima, contrário da FDM que é de cima para baixo. Isso porque a resina está aqui no tanque e a mesa de impressão ela vai até o fundo e vai solidificando as camadas e vai subindo. Então o processo é inversamente proporcional, por assim dizer, da impressora FDM que a gente já conhece o processo. Após feitas as peças, então a gente precisa lavar e curar as peças. O que isso significa? Lavar as peças, a gente utiliza essa máquina aqui, ou existem outros processos também. Ela também tem uma proteção. Essa aqui também já está meio judiada com o tempo, porque a gente utiliza bastante. Eu só não deixei a proteção por causa que dá o brilho da nossa luz aqui. Então eu vou tirar ela. Mas, enfim, o que acontece? A gente lava as peças com álcool isopropílico ou até mesmo com etanol. O etanol acaba sendo mais barato do que o álcool isopropílico para você lavar as peças. A gente lava as peças para tirar todo o acúmulo de resina que fica, por causa que depois a gente vai ter que curar. Essa é a base de cura até. E aí, quando a gente vai curar, se tiver algum resquício ali de resina, ele vai curar junto. Então, esse resquício vai acabar fazendo parte da peça e em muitos casos isso não é legal. Se você precisa de uma peça com precisão, se você precisa aí de uma peça
com alta resolução, que é um dos casos da resina, ela entrega muito mais resolução do que as impressoras de FDM. Então você precisa lavar bem a peça para depois, quando for curar, esses pedacinhos não solidificarem juntos. E essa máquina também serve para isso, para curar. O que acontece? Ela também joga uma luz ultravioleta nessa parte aqui e a peça fica girando. Então ela vai curando aí conforme vai girando a plataforma. Existem meios onde é possível você não precisar desse tipo de máquina. Essa máquina se chama máquina de wash and cure, então máquina que lava e que seca literalmente, aonde você não precisa literalmente ter essa peça aqui, essa máquina, por causa que ela tem um custo alto. Então existem métodos aí onde você consegue lavar as peças tranquilamente em um pote com um pincel, com um potinho ali com etanol, com álcool isopropílico, e depois curar as peças ou no sol, ou existem plataformas mais baratas onde tem apenas algumas luzes LED de ultravioleta que você consegue curar as peças. Então existem processos mais baratos que você acaba tendo a mesma finalidade. Um dos problemas que o pessoal está sempre reclamando da impressora de resina é o seguinte, é a área de impressão, como a gente já falou. A área de impressão ela é muito pequena, mas ela tem um motivo por ser assim. A impressora ela tem o tanque de resina e nesse tanque ela vai para cima e para baixo para fazer cada uma das camadas. Só que quando ela faz esse movimento, ela tem uma certa força de sucção que ela precisa puxar, ela precisa arrancar a camada que foi solidificada para cima, para poder fazer uma nova camada. Muitas vezes com uma área de impressão muito grande, você não consegue vencer essa força de sucção. E aí a camada acaba solidificando no fundo do tanque. E aí isso é um problema, porque a peça vai ter falhas. Isso se a peça for feita, por causa que um pedaço dela está lá no fundo, então você provavelmente vai perder a peça. E isso é um dos motivos porque as áreas de impressão de resina são tão pequenas. Existem impressoras de resina, no mercado onde a área é grande para outros processos, porém você precisa você precisa investir um dinheiro muito maior nessas impressoras. Esse vídeo ele foi um basicão dessas impressoras de resina. Mais pra frente a gente vai fazer mais vídeos sobre processos de resina, aplicações, ela funcionando. Então fica de olho aí que a gente vai trazer muito conteúdo envolvendo as impressoras FDM, SLA, SLS, que são outros processos de impressão, e muitas novidades. Então se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, deixa aquele likezinho, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.